Aí galera, meu nome é Charles Seabra, sou professor de arte, músico, cartunista e sobrevivente. Bora lá, bora para mais um Papo com Aluno. Hoje a gente vai falar sobre elementos básicos da linguagem visual. É um assunto que eu gosto muito de trabalhar no início do ano. É um assunto que ajuda a gente a desenvolver um pouquinho da nossa percepção artística. Mas para que servem os elementos básicos da linguagem visual? Gente, é o seguinte: quando a gente fala de linguagem visual, a gente lembra muito a palavra leitura, vem logo na nossa cabeça. Poxa, a linguagem vai ter leitura. E aí eu pergunto para vocês, dá para a gente fazer uma leitura de uma imagem? Por exemplo, isso aqui é uma pintura do artista plástico Nuno Ramos. Eu estou dobrando aqui, cara, porque se eu abrir, olha, vai bater muito o reflexo da luz, mas dá pra gente ter uma noção aqui da pintura. Sim, dá pra ver? Sim. É uma pintura. Muito bonita, por sinal. Vocês conseguem perceber o que é isso? Vocês conseguem fazer uma leitura dessa imagem? E aí? Dá pra ler? Aí vão perguntar, professor, mas não estou vendo nenhuma letra aí, e aí como é que eu faço? Gente, é o seguinte, eu estou perguntando se dá para fazer leitura de uma imagem, então não vou precisar de letras, vou precisar de elementos visuais. Aqui tem alguns elementos visuais, é disso que eu preciso para fazer leitura de imagem, elementos visuais. Só isso eu preciso? Claro que não, eu posso usar também a minha vivência para fazer uma leitura, claro. Por exemplo, eu vou fazer uma leitura de algo visual, mas não é um quadro nem um desenho. Não é um desenho nem uma pintura. Um elemento. Um objeto. Dá para fazer uma leitura disso aqui? Toda vez que eu leio algo, de certa forma, quando é algo visual, eu faço uma descrição desse objeto. Eu poderia dizer, um objeto circular, dividido em duas partes. Uma parte é madeira, outra parte é vidro. Ele está preso numa cordinha marrom. Compre batom. Não resisti. Está presinho numa cordinha marrom. E é um elemento visual, porque eu estou fazendo a leitura a partir de algo que eu estou vendo. Posso fazer a leitura de outra forma? Se eu não tivesse a minha visão, eu poderia fazer a minha leitura através do meu tato, através do meu toque. Eu tocando, eu poderia fazer a leitura de tudo que eu consigo perceber. Mas de certa forma acaba sendo uma leitura. Não preciso de alfabeto, não preciso de letras. Preciso, no caso aqui, vivência. E eu estou fazendo uma leitura básica da minha vivência, desse objeto a partir da minha vivência. Mas eu não estou usando termos técnicos, eu não estou usando elementos visuais para fazer a leitura disso. No caso desse quadro, dá para fazer uma leitura a partir da minha vivência? Dá. Mas eu ia precisar também de termos técnicos para conseguir fazer uma leitura completa. Então, o artista, ele com certeza conhece todos os elementos da linguagem visual, ele usa esses elementos como alfabeto para se comunicar com a pessoa que vai conseguir ler essa imagem. Então ela pode ler a partir da vivência dela, mas também ela pode ler a partir de elementos visuais. E esses elementos são como um alfabeto para a gente, são como se fossem letras que vão se interligando e vão clareando, vão fazendo a gente conseguir fazer a leitura dessa imagem. Então elementos visuais servem para a gente, auxiliam a gente, ajudam, propiciam a gente fazer a leitura de uma imagem e a também criar uma imagem. Porque se eu consigo criar qualquer elemento visual, aliás, se eu consigo ler um elemento visual, então a partir do meu conhecimento dessa leitura eu consigo criar uma imagem. Claro. Por que não? Porque eu preciso saber desenhar para desenhar. Existe isso? Gente, não existe. Uma pessoa que não sabe desenhar consegue desenhar. Isso é uma outra discussão. Uma pessoa que não é um artista plástico consegue criar uma imagem, consegue criar uma obra de arte, consegue. Mas ele tem que ter algum conhecimento técnico sobre aquilo para usar como pressuposto. Então, quais são os elementos básicos da linguagem visuais? Eu estou falando do básico. E eu, quando eu trabalho em sala de aula, eu trabalho o básico do básico. Por quê? Porque eu acho que não vale a pena forçar a barra, a gente tem que começar devagarzinho. Tá? É como se a gente fosse recém-nascido, a gente está abrindo os olhos e começando a enxergar o mundo, a gente precisa entender aquilo passo a passo. Então, a gente vai começar com alguns elementos bem básicos. Eu particularmente uso ponto, linha, textura, forma, volume, cor, rachuras, luz e sombra. São elementos visuais
que auxiliam na leitura e criação de uma imagem. Pode ter certeza disso. Então, eu vou começar com um ponto. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Me diz aí, responde agora. Responde agora. Vou perguntar e me responde no mesmo instante. Isso aqui é um ponto? É ou não é? Sim, é um ponto, professor. É, todo mundo respondendo junto. Tá, mal gritaria. Isso aqui é um ponto? Cara, repara que eu tô desenhando um círculo, eu de costa, eu tô, aliás, praticamente eu não tô visualizando nada aqui, cara. Tô só no rumo. Tá, eu desenhei um círculo aqui. Isso aqui, todo mundo aí concordou que é um ponto. Isso aqui é um ponto? Não, acho que isso não é um ponto não. Isso aí é um círculo. Muito mal feito. Tá, então eu vou perguntar mais uma vez para vocês. Deixa eu fazer desenhar uma estrada bem aqui para usar como exemplo. Desenhar rápido, que o tempo passa muito rápido. Tá, estrada, mas só um básico, só pra gente ter uma noção. Tá, gente, é o seguinte. Bora imaginar que nessa estrada tem uma bola de futebol, ou uma bola qualquer. Aí o cara vem e dá uma bicuda nessa bola, e ela vai para distante desse cara. Essa bola visivelmente, na minha percepção visual, ela vai estar maior ou menor. Eu dei uma bicuda, ela foi para mais distante do meu campo de visão. Ela foi para mais distante da minha percepção visual. Ela vai estar maior ou menor? Eu vou estar enxergando ela maior ou menor? Nessa todo mundo acerta, tá? Aliás, todo mundo responde junto. Ela vai estar menor. Ficou menor. E aí eu dou outra bicuda. E ela vai ficar maior ou menor? Menor. Aí eu dou outra bicuda. Ela vai mais distante, maior ou menor? Aí menor. Percebeu o seguinte? Que conforme ela vai se afastando, ela vai ficando menor. E olha esse pontinho aqui que é a bola. E olha esse pontinho aqui que eu fiz no início da pergunta. Esse pontinho aqui do final não é esse círculo aqui do começo? Aí todo mundo fica com uma cara de decepcionada. Pô, mas professor, mas esse círculo aí não pode ser um ponto, mas é um ponto. Esse círculo é a mesma coisa que esse pontinho aqui, cara. Só que ele tá ele tá com uma distância diferente. Então, por exemplo, eu posso dizer que qualquer círculo de qualquer tamanho pode ser considerado um ponto. Só que aí esses círculos, para serem chamados de ponto, eles têm um nome. Então, dependendo da utilidade e do tipo de círculo, eu vou chamar ou de ponto físico, ou de ponto gráfico, ou de ponto geométrico, mas são pontos. Então a gente já sabe que o ponto não é só aquele pontinho. Um círculo também pode ser um ponto. Decepcionados com essa descoberta? Outra coisa que é interessante, a linha. O que é a linha, gente? E aí, alguém já parou para pensar o que é a linha? A linha é um risco, é um traço. Bora pensar no seguinte: um ponto e outro ponto afastado são dois pontos, tá? Quando esses pontos afastados começam a se aproximar um do outro, o que acontece com esses pontos, gente? Quando eles estão bem coladinhos um no outro, eles se transformam em linha, que é o nosso segundo elemento visual. E a linha, ela se transforma em muitos outros elementos visuais. E ela pode inclusive criar sensações na gente de raiva, de estresse, de tranquilidade. E a linha pode se transformar em forma, e a linha pode se transformar em textura, que são outros elementos. E muitos artistas usam esses elementos para criar seu tipo de obra de arte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um grupo de artistas específico que eu acho muito interessante, que é o pontilhismo. O pontilhismo, ele trabalha, vocês conseguem ver essa imagem? De longe, vocês pensam que tem linhas aqui. Cara, nessa imagem não tem nenhuma linha. Nessa imagem só tem ponto, porque o artista pontilhista, ele só faz pinturas usando pontos. Claro, ele usava pincel, e passava o pincel na tinta e pontilhava, fazia vários pontos, um próximo dos outros, distantes, dependendo da intenção, até se transformar na imagem que ele queria. E olha lá, é uma imagem com a utilização apenas de pontos. Não tem linha. Então, se é para usar ponto, é só ponto. Se é para usar linha, é só linha. Mas dá para combinar os dois, dependendo da intenção. Aí tem mancha, se é para usar mancha, a gente usa mancha.
Então, os elementos visuais eles podem ser trabalhados separadamente ou eles podem ser trabalhados em conjunto, aí se torna mais interessante para a leitura da nossa imagem. Existem outros artistas que a gente chama de impressionistas, que eles trabalhavam o efeito da luz solar nos objetos. Então eles começaram a sair dos seus ateliês, foram pintar, foram fazer obras de arte fora do ateliê, fazendo ao ar livre. Então eles percebiam que o sol da manhã ele criava um efeito visual diferente no objeto que o sol da tarde, que o sol do fim da tarde e que a luz da lua. Então, por exemplo, se eu pintasse uma pedra de 8 horas da manhã, se eu for pintar essa mesma pedra meio-dia, ela vai ter outra cor, porque a intensidade de luz que incide nessa pedra é diferente da tarde, que é diferente da manhã. Então a intensidade de luz, ela vai criar um efeito diferente nesse objeto. Isso era objeto de estudo dos impressionistas. Então eles pintavam o mesmo objeto várias vezes durante o dia, enquanto o sol fazia aquela transição toda de manhã, tarde e noite, em horários diferentes, para perceber, para ter essa percepção visual e esse efeito que a luz criava nos objetos. Ok? Gente, eu vou parar aqui, que a gente falou sobre ponto e linha. Em um outro momento a gente vai começar a trabalhar outros elementos e a gente vai conversar sobre eles. Então, se eu deixei alguma pergunta no ar aí, começa a responder, e se tiver alguma dúvida, começa a perguntar. Uma coisa que eu não posso deixar de pedir para vocês: saiu de casa, meteu o pé na porta para sair de casa, coloca máscara, porque a gente está em pandemia. Então muita gente já morreu, e eu não quero que ninguém sofra mais com essa doença. Saiu de casa, usa máscara. Tá na rua, pega um vidrinho qualquer, coloca álcool em gel. Tá pegando nas coisas, passa álcool em gel na mão. Chegou em casa, lava a mão com água e sabão. E bora vencer essa pandemia, gente. É isso aí, um forte abraço, um beijão, até a próxima.